Começo por me dirigir aos meus companheiros de painel, saudar o Fernando Nobre, o Henrique Neto, o João Paulo Batalha. Agradeço a todos terem contribuído para a possibilidade de concretização deste debate. Saúdo também todos aqueles que nos acompanham nesta iniciativa, neste momento diferente e difícil em que, a par de uma crise sanitária e económica, vivemos também uma profunda depressão cívica, vivemos verdadeiramente em confinamento democrático. Celebramos hoje, 1º de dezembro, a restauração da independência de Portugal, a libertação do jugo do poder de uma potência estrangeira. A 1 de dezembro, há 380 anos exatamente. Mas há também, se me permitem, para mim hoje uma outra celebração de igual significado. Há exatamente 5 anos, neste mesmo dia, dirigi-me ao Tribunal Constitucional para apresentar a minha candidatura à presidência da República, na companhia da mandatária nacional Teresa Serranho e de algumas dezenas de apoiantes. A data escolhida para a entrega da candidatura pretendia então marcar a importância que atribuíamos, e atribuímos ainda hoje, à recuperação da independência de Portugal, seja em 1640, em 2015 ou hoje em 2020. De facto, hoje a questão é tão pertinente como era na altura. Recuperarmos a independência do país face a poderes estrangeiros não democráticos e que capturam a nossa democracia é hoje, em minha opinião, tão imperioso e urgente como era em 1 de dezembro de 1640. O nosso país está hoje, como nunca, à mercê de interesses completamente estrangeiros. As maiores empresas foram entregues a poderes que decidem em função de critérios que em nada têm a ver com o interesse dos portugueses. Algumas das maiores empresas nacionais pertencem a capital estrangeiro. A elétrica é a EDP, a rede elétrica a REN, a maior seguradora a Fidelidade e até a maior construtora a Mota-Engil estão hoje na mão de chineses. A banca está quase completamente entregue a espanhóis, desde o Santander ao BPI, que pertence ao CaixaBank. Os petróleos são dominados hoje por angolanos, através da Galp, naturalmente. Os aeroportos pertencem à Vinci, empresa sediada em França. São hoje estes e outros os novos donos de Portugal que tudo comandam, tudo decidem, mesmo ao nível das políticas públicas. Os donos destas empresas contratam habitualmente para as suas administrações alguns notáveis serventuários políticos que conseguem influenciar as políticas governativas. Os exemplos são inúmeros. Na EDP encontramos Luís Amado ou Seixas da Costa, da esfera do Partido Socialista. Eduardo Catroga ou Jorge Braga de Macedo, influentes social-democratas. Ou até Celeste Cardona, do CDS. O mesmo acontece na Galp, com o socialista Costa Pina, o social-democrata Luís Todobão ou o centrista Adolfo Mesquita Nunes. Também na ANA, a empresa que gera os aeroportos, encontramos a presidir Zé Luís Arnaud, do PSD, e o socialista Luís Patrão, aliás o homem das finanças do PS, como administrador nomeado pelos homens da Vinci que detêm a ANA. É afinal um horror de exemplos de serventes que, ao serviço do capital estrangeiro, servem para fazer lobby junto do governo e da política portuguesa. Chegamos ainda até ao cúmulo de ter no próprio Conselho de Estado um funcionário superior da banca espanhola, Lobo Xavier, que é vice-presidente do BPI e, por isso mesmo, representante dos interesses dos espanhóis da CaixaBank. Todos estes, enquanto colaboracionistas, desempenham hoje, no século XXI, o mesmo papel que era desempenhado por Miguel de Vasconcelos no século XVII ou até pelo Condandeiro no século XIV. Acabam por ser estes os atores que condicionam a vida política e económica nacional. Determinam políticas, beneficiam de regimes fiscais favoráveis e alimentam-se de sucessivos orçamentos de Estado, ou seja, do dinheiro dos nossos impostos, em particular dos impostos dos mais pobres. Sugam-nos a riqueza coletiva, conseguem subvenções milionárias através de perdões de dívida, rendas de parcerias público-privadas ou benefícios fiscais diversos. São como os vampiros de Zeca Afonso. Eles comem tudo e não deixam nada
para a nossa desgraça, para a desgraça da maioria dos cidadãos. Mas a sua influência só é possível neste contexto porque a própria classe política, os políticos que estão no ativo, está minada por esquemas de favores e por um tráfico de influência permanente. Deputados que, no Parlamento, estão na Comissão de Saúde, beneficiam nas suas despedidas privadas de negócios com o mesmo Ministério da Saúde que supostamente fiscalizam. Deputados da Comissão de Obras Públicas, como o seu presidente António Topa ou até o seu vice-presidente Pedro Coimbra, estão ligados a empresas de obras públicas. E nesta condição, diariamente beneficiam de informação privilegiada para os seus negócios e influenciam até a legislação, favorecendo o setor privado que representam enquanto agentes privados disfarçados de agentes públicos. Estes são exemplos de total e absoluta promiscuidade, são só alguns exemplos da total e absoluta promiscuidade entre a política e os negócios, que se tornou hoje a regra e já não é a exceção. Com estas características, a nossa democracia está moribunda e beneficia apenas quem vive de favores e negócios do Estado. E está também totalmente refém dos grandes grupos económicos que conseguem influenciar e até decidir as principais políticas públicas na área económica. Este Estado, o Estado a que chegamos, de que falava Salgueiro Maia em vésperas do 25 de Abril, e Estado que já não é nem socialista, nem capitalista ou liberal, e Estado que já não é nem de esquerda nem de direita, mas que é um Estado profundamente corrupto, tem de ser regenerado ou até talvez desmantelado. É claro, qualquer alteração que urge, só poderá ocorrer através da ação política. Este 1º de dezembro de 2020, em que nos encontramos, a pergunta que se impõe é, pois, se serão estas presidenciais, as presidenciais de 2021, o tema que, aliás, nos traz hoje aqui ao debate, uma oportunidade para denunciar e, sobretudo, para combater o atual estado da nossa democracia e iniciar uma profunda mudança. Sem dúvidas. O panorama em perspectiva para as próximas presidenciais, perante o qual nos contemplamos, é aterrador. A fazer fé nas sondagens, as eleições irão contribuir para a consagração do populista mor da nossa República, o atual presidente Marcelo. Irão ficar ainda marcadas pela ascensão eleitoral da extrema-direita, que não deixará de capitalizar o seu resultado em posteriores eleições, quer autárquicas, quer presidenciais. Os partidos irão dominar, mais uma vez, as presidenciais, nomeadamente através do controle das televisões e da cacicagem habitual do voto. Qualquer alternativa, oriunda da sociedade civil, será certamente alvo de uma forte asfixia democrática. Os eleitores que rejeitam esta partidocracia dominante irão, mais uma vez, abster-se. A participação será provavelmente inferior a 50%, à semelhança do que já aconteceu nas últimas eleições presidenciais. O resultado irá, pois, jogar-se mais uma vez e com maior intensidade ao nível dos partidos. Os eleitores do CDS irão deixar-se provavelmente também seduzir pelo canto de sereia de André Ventura, sobre isso já não temos muitas dúvidas. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda apresentaram já os seus candidatos para cumprirem o habitual calendário e tentarem fixar o seu eleitorado. Desvalorizam desta forma as presidenciais e tentam impedir, mais uma vez, a expressão livre da cidadania. Para estes partidos, para todos os partidos, a expressão livre da democracia constitui uma ameaça real. Já o comportamento do Partido Socialista, o apoio implícito ao atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa, é, afinal, o corolário lógico de um mandato presidencial em que Marcelo foi o maior apoiante do governo de Costa. O presidente, que optou por comentar cotidianamente todos os assuntos, menorizou sempre os temas verdadeiramente relevantes e foi o verdadeiro anestesista da opinião pública nacional. Aliás, à custa de Marcelo, a opinião pública tornou-se abúlica e permissiva a todos os erros da governação de Costa. Marcelo desculpou a chacina que houve nos incêndios em 2017, com a morte de mais de 100 pessoas. Marcelo ignorou a repressão dos camionistas em 2019. Marcelo sancionou
toda a incompetência manifestada por este governo no combate à pandemia Covid-19, Marcelo validou as transferências de milhares de milhões para a banca, promulgando os orçamentos sem pestanejar. Ao governo de Costa, Marcelo tudo autorizou, tudo desculpou. Ele é hoje, o Presidente da República, o maior propagandista da ação de António Costa e exerce o seu mandato presidencial como se fosse o diretor de marketing do governo. O apoio de Costa a Marcelo, neste contexto, o apoio de Costa a Marcelo nas presidenciais será, afinal, um mero exercício de gratidão. Há, no entanto, um espinho nesta estratégia de Costa e de Marcelo, que é a candidatura de Ana Gomes, que, ao assumir-se como candidatura de uma facção do PS, não deixará certamente de angariar alguns, se calhar muitos votos. Mas esta candidatura nunca será, com esta marca partidária tão vincada, uma candidatura antissistema. Por fim, o PSD. O PSD adormecido apoia Marcelo. Sendo certo que Marcelo é militante do PSD, já foi presidente e chegou a Belém com o apoio do Barronato do PSD, Marcelo renegou o seu eleitorado e encostou-se nos últimos tempos completamente ao PS e a António Costa. Isto é uma realidade que todos reconhecem. Uma vez que Marcelo se assume como candidato do PS, Rui Rio, o presidente do PSD, poderia, com autoridade, recusar-lhe até o apoio eleitoral. Mas Rui Rio não tem a grandeza que lhe permita ousar uma solução deste tipo, uma solução inovadora, pelo que se quedará, certamente, por um confortável apoio a Marcelo, que garanta o lugar de presidente a Marcelo Rebelo de Sousa, mas, sobretudo, que mantenha a ele, Rui Rio, como presidente do PSD. E com estas jogadas, o PSD vai permitir, certamente, que se deixe espaço ao crescimento eleitoral da extrema-direita à custa de uma direita órfã e que já não se revê em Marcelo. No contexto atual, só um candidato da cidadania poderia quebrar este cenário deprimente. Foi o que tentou em 2011 a candidatura de Fernando Nobre, que tive o gosto e tive a honra de integrar. Foi o que tentaram em 2016 as candidaturas de Henrique Neto e a minha própria. As candidaturas da cidadania foram então ostracizadas pelo sistema político e mediático, aceitaram jogar um jogo viciado com cartas marcadas e resultado pré-anunciado. Mas tiveram um mérito. Desde logo o mérito de ousar. O mérito de ousar e trazer para o debate público temas até então tabu. A própria cidadania, enquanto forma de intervenção cívica dos portugueses, o combate à corrupção, o respeito por princípios constitucionais esquecidos, como a gratuitidade do ensino, a justiça fiscal e, sempre, a defesa do primeiro de todos os princípios constitucionais, o direito à dignidade da pessoa humana. Seria, pois, importante que, havendo condições, surgisse uma candidatura na área da cidadania, na senda de Fernando Nobre, na de Henrique Neto ou da minha. Há na vida política nacional portuguesa personalidades que poderiam corporizá-las e das quais me permito hoje destacar alguém cuja dimensão democrática e prestígio político é inquestionável. Refiro-me a Joana Marques Vidal, cuja candidatura contaria certamente com o apoio e o voto de muitas centenas de milhares de portugueses. Mas haverá condições para um candidato da cidadania se as eleições não forem verdadeiramente livres? Neste estado de confinamento permanente, sem que as campanhas possam livremente decorrer nas ruas, nas associações e coletividades, nos mercados, nas universidades, nas escolas, enfim, um pouco por todo o país, estaremos certamente limitados a campanhas de televisões, estas dominadas pelos partidos, e a campanhas nas redes sociais, estas também muito manipuladas pelas agências de comunicação, ao serviço desses mesmos partidos. E, com o acesso ao eleitorado vedado, sem condições de difusão do seu programa, nenhum candidato poderá transmitir, livre e democraticamente, a sua mensagem. Nesta conjuntura, na atual conjuntura, as eleições não serão, de certo, sequer verdadeiramente democráticas. Haverá, neste contexto, espaço para a candidatura cidadã, mesmo personificada por Joana Marques Vidal, por Fernando Nobre, por Henrique Neto ou por outra personalidade?
tenho hoje muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Mas do que não tenho dúvidas é que, mesmo neste contexto, não poderemos continuar a tolerar este estado de coisas em que a justiça não funciona, a corrupção campeia, os políticos estão aliados dos verdadeiros interesses dos cidadãos e em que comprometemos definitivamente o nosso futuro. Temos de, antes ou depois das presidenciais, defender o nosso território, a independência do nosso Portugal. E temos de libertar os cidadãos do jugo de grupos económicos que, com o apoio da direita e da esquerda tradicional, transformaram Portugal no seu feudo e reduziram os portugueses à condição dos seus servos. Mais do que nunca, temos de desconfinar a democracia. Temos de nos vacinar contra poderes totalitários. Temos de nos conjurar, de resistir, como fizeram em 1640 esses heróis nossos antepassados. Temos que nos conjurar para restaurar a independência de Portugal. Obrigado.